Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração antes da palavra. Os irmãos colocam de pé, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, iluminação pelo Teu Santo Espírito, para que através do Teu Espírito Santo possa nos dar o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que a gente possa aprender a Tua palavra, compreender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, se faça a Tua vontade neste lugar, Senhor. Os Teus santos estão aqui, Senhor, querem ouvir a Tua palavra. Senhor, nos edifica por Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus por nós estarmos aqui ouvindo essa palavra. Irmãos, nós sabemos que Deus nos deu uma dádiva. Foi-nos dado uma dádiva, que nem todos vão ter esse privilégio, nem todos vão entender a palavra de Deus, nem todos serão chamados. A palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Isso nos diz que há um povo que Deus escolheu para ser dele. Eu não sei quem é, não sei onde é que está, mas há um povo que Deus escolheu. A palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido os seus. Nós não podemos dizer que Deus é ruim, que Deus não presta. Não, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano, irmãos. Quando nós entendemos a soberania de Deus, nós nos prostramos diante dEle. Sabemos que Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Não existe outro Deus. Não existe ninguém que tem mais poder do que Ele. Não existe. Ele fez os céus ao qual você contempla. Ele fez a terra ao qual você anda. Ele fez os mares. E tudo que há neste mundo foi obra das mãos de Deus. Os homens podem dizer que não, foi a ciência, foi a biologia. Os homens vão inventar várias formas para explicar as coisas, mas nada disso é explicado por homens, por sabedoria de homens. Isso é explicado pela sabedoria de Deus, que é revelada aos seus. Então, quando a gente tem essa revelação de Deus, nós nos tornamos ricos, milionários, não de dinheiro desta terra, mas da graça do Senhor, da graça, da maravilhosa graça. E Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, Efésios aqui nos revela como nós ganhamos esta graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós. A palavra é clara, até a fé não vem de nós, isto é dado por Deus. Então, nós somos privilegiados por ter fé em um Deus que nos deu a salvação. Nos deu a salvação, e isso não vem de nós, é dom de Deus, irmãos. Se você está aqui hoje, é vontade de Deus, não é a sua vontade, porque não queríamos estar aqui pela nossa vontade, a vontade da nossa carne, nunca estaríamos aqui, porque estaríamos agradando às nossas vontades, nosso desejo, as concupiscências do nosso coração, aquilo que a carne pedia. Mas pelo dom de Deus, Ele nos trouxe para a sua presença. Pelo dom de Deus, não vem das obras. Não tem nada que você faça para você se chegar a Deus. Nada. Algumas religiões dizem que você for dar caridade, ajudar o próximo, contribuir com a vida do outro, você tem algo com Deus. Mas isso é mentira. Porque não há obra que possa lhe colocar diante de Deus. Não existe.
Nós cristãos temos o Espírito Santo de Deus, e tendo o Espírito Santo de Deus, somos quebrantados à necessidade do irmão. Mas ao fato de eu ajudar o meu irmão, não me requer nada diante de Deus. Eu não vou ter um degrau a mais porque eu ajudo o meu irmão, não. É dom de Deus, irmãos. Infelizmente nem todos entendem isso, então fazem obras pensando que Deus se agrada com isso, mas Deus não se agrada. Não vem das obras, porque para que ninguém se glorie. A glória de Deus, irmãos, não é nossa. A glória é do nosso Pai. Tudo que Deus fez, faz e fará é para a glória dele, é para que o nome dele seja conhecido, irmãos. Quando nós entendemos isso, entendemos que nós adoramos um Deus soberano, um Deus que é dono, um Deus que é Senhor. Como nós entendemos isso, nós nos prostramos a Ele e adoramos. Somos gratos a Ele por ter nos dado esta graça. E para que a gente possa entender a graça do Senhor, nós temos que entender quem éramos nós, onde nós estávamos, o que nós fazíamos. Nós temos que entender a nossa ruindade, quanto estávamos destituídos da glória de Deus, quanto estávamos longe. A depravação do homem, a gente tem que entender a depravação do homem. Quando a gente entende a depravação do homem, nós vamos entender a graça do Senhor. Hoje aqui estamos explicando o quê? Só a graça, um dos pilares da fé, só a graça. Então, para a gente entender essa maravilhosa graça, a gente vai para Efésios capítulo 2, versículo 1 e o 2. Aqui diz: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no tempo passado andastes no cursor deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Irmãos, você estava aqui, você estava aqui. Éramos filhos da ira, da desobediência, fazendo desejos da nossa carne, da nossa mente, sendo controlado, irmãos, pelo príncipe das potestades do ar, do espírito, o diabo. O diabo nos controlava, ele fazia a vontade dele em nós, e éramos, por natureza, filhos da desobediência. Éramos desobedientes ao nosso Pai, não queríamos acordo com Ele, estávamos destituídos da glória de Deus, longe de Deus. Em Efésios 2, capítulo 3, entre os quais também todos nós tínhamos conversa, todos nós tínhamos acordo, todos nós tínhamos conversa, todos nós tínhamos aliança com o que desagrada a Deus. Em tempos passados nós desejava na nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, irmãos. Éramos filhos da ira, como outros também. Irmãos, olhem para este mundo, contemple o que está neste mundo, contemple quantas pessoas estão perdidas, longe de Deus, sem nenhuma possibilidade de se achegar a este Deus. Não tem possibilidade, não conseguem, eles não querem, não têm vontade de conhecer este Deus maravilhoso, que dá a graça de graça àqueles que se lançam a Ele. Éramos filhos da desobediência.
Quando nós entendemos a nossa corrupção, quanto nós estávamos destituídos da glória de Deus, entendemos que o salário do pecado era a morte, e iríamos pagar esse salário com a nossa vida, porque estávamos caminhando para longe de Deus. O nosso Deus era o príncipe das potestades do ar, do espírito. O diabo era o nosso Deus, porque o que se manifestava em nós era o desejo da nossa carne, da nossa mente, e agradávamos com este mundo, irmãos. Estávamos pegados de mão dadas com este mundo. Irmãos, é isso que todo crente tem que entender, para o crente cair em si, como o filho pródigo, quando estava ali contemplando as cascas dos porcos, as bolotas dos porcos, ele cai em si. Na casa do meu pai, os servidores têm comida à vontade e ainda guarda, e eu aqui, não, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Então, quando nós contemplamos quanto nós éramos ruins, quanto estávamos destituídos da glória de Deus, quanto estávamos longe do nosso Pai, éramos desobedientes, filhos da ira. Filho pródigo chega um momento e diz: pai, eu quero meus bens, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui não. Mas filho, você tem tudo aqui, tudo é seu, eu quero os meus bens, quero ir embora. Ele partiu para uma terra distante, e a palavra diz o quê? Que ali houve uma grande fome, mas aquele homem gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, com bebedice, gastou tudo, e chegou um momento que houve fome naquele lugar, e ele chegou a um ponto de pedir a um, pedir a outro, ninguém ajudava. A única coisa que ele achou foi ir para o pasto cuidar dos porcos, e ali eu creio, em uma situação muito deplorável, ele tem vontade de comer a comida dos porcos, ele sente o desejo em se alimentar com aquelas cascas, com aquelas bolotas. Mas Deus, que é rico em misericórdia, irmãos, Deus é rico em misericórdia. Aí você vai entender a misericórdia de Deus na sua vida, como você estava antes e agora como você está. Deus, que é rico em misericórdia, através do seu Espírito toca nesse coração, e ele caiu em si, e caindo em si, ele lembra de onde? Da casa do seu pai, onde ele tinha fartura à vontade, onde ele gozava de tudo, tudo era seu, e ele retorna para lá. Há irmãos que estão dentro da igreja, irmãos, que não tem esse amor por Deus. Ele está ali por estar, por quem sabe algo que ele busca, mas eles não estão ali por amor a Deus, por amor por que Deus fez na vida dele, da onde Deus tirou, e sabendo, tendo a consciência da onde Deus te tirou, você é grato, você tem gratidão, você tem gratidão a Deus, você tem amor a Deus. É isso que devemos entender. A igreja tem que entender, irmãos, quem era você antes, qual era a posição que você tinha, para onde você estava caminhando antes de conhecer a Deus, para onde você caminhava, quem era o seu Deus antes, e agora, qual é a sua posição agora? Quem é você agora? Aonde Deus te colocou? Da onde Deus te edificou agora? E você tem esse entendimento, irmãos, nós vamos entender que nosso Deus é um Deus soberano. Ele chama quem Ele quer, Ele se agrada de quem Ele quer, Ele condena quem Ele quer. E sabendo disso, que nós fomos agraciados por Deus, nós entendemos que só pela graça, irmãos, só pela graça de Deus, só
Só a graça de Deus. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada, porque estávamos destituídos da glória de Deus. O pecado iria cobrar o salário dele, mas Deus nos deu o dom gratuito da vida eterna, que é Cristo Jesus. E eu falo aos irmãos aqui, e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, irmãos. É dom de Deus. Deus te deu de graça. Deus quis te dar. E nós entendemos pela palavra de Deus que esse Deus é maravilhoso, irmãos, que nos transformou, mudou a nossa mente, nos fez entender a sua palavra, e tudo isso vem pela graça, a maravilhosa graça. Em Lucas capítulo 4, aqui Jesus fala aos fariseus, aos príncipes da sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 25 ao 27. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Eliseu, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Eliseu foi enviado, senão a Serepta, uma cidade de Sidom, uma mulher que era viúva. Imagine, o Senhor aqui diz que neste tempo havia muitas viúvas ali no meio do povo de Israel, mas Deus quis enviar a uma viúva de Serepta, que não era do povo de Israel, era uma gentia. Mas Deus envia o seu santo lá na casa dela, para que em toda essa trajetória de 3 anos e 6 meses, ela pudesse ser alimentada pela glória de Deus, pela graça do Senhor. E Elias é direcionado à casa dela, e durante esse período tem comida à vontade, dada por Deus. A graça do Senhor, irmãos. Ele não escolhe quem ele vai dar, é vontade dele, ele quer dar. E esta mesma graça você tem hoje. Aqui no capítulo 26, mas nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Serepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. A graça de Deus, irmãos, purificou um sírio, mas tinha muitos ali em Israel que não foi purificado, porque a fé não tinha fé, irmãos. Mas Deus foi lá, trouxe um sírio e purificou. A graça do Senhor, irmãos, a graça, a maravilhosa graça do Senhor. E quando nós entendemos a graça do Senhor, irmãos, nós caímos em si e sabemos que nada podemos fazer para receber isso. Isso é dom de Deus. E caindo em si, nós não nos gloriamos. Nós não nos gloriamos por as coisas que fazemos, não. Hoje, se nós ajudamos um irmão, se nós contribuímos na vida do irmão, é para glorificar o nome do Pai. Glória a Deus. Para que o Pai seja glorificado em nossas obras, e que os ímpios vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai também. Entendendo isso, Isaías 64, 6, aqui diz, irmãos, Isaías 64, 6: todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas nossas justiças são como trapo de imundície, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossa iniquidade como o vento nos tem arrastado. Nós sabemos que pelas obras nós não podemos se achegar a Deus. Há outras religiões que ensinam isso, que você tem que fazer para você ter algo diante de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não, irmãos. Todos
somos como uma coisa impura, e todas nossas justiças são trapos de imundície. Não podemos fazer nada para se chegar a Deus, não podemos fazer nada para ter méritos diante de Deus. Não, é só pela graça, irmãos. E todos nós iremos murchar como uma folha, e nossa iniquidade, como o vento, nos tem arrastado. Não há nada que você possa fazer para ter algo diante de Deus, irmãos. É só pela graça de Deus. É só a graça de Deus em nossa vida. E nós voltamos lá para Efésios capítulo 2, para a gente ver o que foi que Deus fez em nossa vida. Pois éramos inimigos de Deus, éramos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 10. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar na época vindoura a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andastes nela. Se você está aqui hoje, irmãos, se você tem uma comunhão com Deus, tem uma ligação com Deus, é por isso, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Se você está aqui, porque Deus te amou, irmãos. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Isso não vem de obras. Isso não vem de outra maneira que não for Deus. Então, quando nós entendemos isso, que estamos na presença do Senhor exclusivamente pela sua graça, irmãos, a nossa vida é uma alegria, irmãos. A nossa vida é uma alegria, pois não estamos perdidos. Fomos achados, irmãos. Fomos achados. Deus te achou e te trouxe para a sua presença, e te deu o seu grande amor, que é Cristo Jesus, irmãos. Por quê? Porque Deus fez isso para Ele nos mostrar quanto Ele nos amou, irmãos. Quanto somos amados por Deus. E quando temos esse entendimento, nada pode nos tirar do seu caminho, nada pode nos influir e nos afastar do Senhor, não, porque o amor de Cristo nos constrange, irmãos. O amor de Cristo é tão grande que nos constrange, não conseguimos nos afastar dele. Acham que houver em sua vida, nós não conseguimos nos afastar dele, porque o amor dele é maior, irmãos. O amor dele é maior. Em Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Tito 2, 11 ao 14. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos em maneira sóbria, justa e piedosa neste mundo presente, agradando
aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e impureza, de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar e zeloso de boas obras. Tito aqui diz, irmãos, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos de maneira sóbria, justa e piedosa neste mundo, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda impiedade e impureza, e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Por que o Senhor te deu a graça maravilhosa? Por que o Senhor te remiu dos seus pecados, lavou, lhe purificou? Por quê? Porque Ele chamou para si, irmãos, um povo zeloso e de boas obras. E isso nós vemos que nós temos diferença, irmãos. Temos uma grande diferença do que está vendo hoje aí, irmãos. O povo de Deus é um povo zeloso e de boas obras. E isso tudo foi dado pela graça. Como nós vamos retroceder? Como nós vamos esquecer? Não podemos, irmãos. Não podemos. Porque a graça do Senhor se manifestou a todos nós. A graça do Senhor se manifestou, irmãos. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8, nós vemos como Deus é misericordioso. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e as coisas rastejantes e as aves do céu, pois me arrependi de ter havido feito. Mas a Noé encontrou graça aos seus olhos. Deus chegou numa situação que olhou para a humanidade e ele frisou o seu nariz. Aqui quando fala arrependimento, não é o arrependimento como nós se arrependemos das coisas que fazemos. Deus não se arrepende. Deus não se arrepende dos seus atos, porque Deus é perfeito. Nós nos arrependemos do que a gente faz, mas aqui é a expressão de arrependimento, é quando Deus fringe o nariz, se ira, quando Deus se ira, e Deus se irou com o povo daquela época. Mas a palavra diz que mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Noé encontrou graça. Por quê? Noé andava com Deus, irmãos. Noé andava com Deus. E sabendo disso, irmãos, o que nós devemos fazer agora? Sabendo que você foi agraciado pela graça do Senhor, sabemos que Deus lhe chamou, não mais para andar no cursor deste mundo, não mais para fazer a vontade da sua carne, não mais para fazer a vontade da sua mente, não mais para viver para o príncipe da potestade. Deus te chamou agora para quê? Para ser um povo zeloso e de boas obras, irmãos. Como essas pessoas vão ver a graça do Senhor se você não manifesta a graça diante esses olhos impuros? Se sua vida não fala de Cristo, irmãos. É algo que está acontecendo hoje no meio da igreja, que os irmãos esqueceram que eles foram chamados.
Os irmãos, eu não agravo a todos, mas uma grande maioria, os irmãos esqueceram que eles não são mais aquela mesma pessoa. A graça do Senhor veio sobre a vida dele, de graça, não cobrou nada. Deus amou, Deus derramou o seu amor. E agora, irmãos, a minha vida tem que mostrar isso. A minha vida tem que brilhar Cristo. Como essas pessoas irão sair do pecado? Como essas pessoas irão conhecer esta graça a qual foi revelada a você, se sua vida não falar isso? Se as suas atitudes não mostrar Cristo para outros? Irmãos, ganhamos de graça. Pela graça sois salvos. Isso não é dom seu, é de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então devemos mostrar isso para o próximo, irmãos. Dentro da nossa casa, os nossos familiares, nossos amigos. Devemos demonstrar que nós fomos agraciados por este Deus que é rico em amor. É rico em amor. E pode agraciar aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, abre seus olhos, irmãos. Abre os olhos. Abre os olhos. Quantos e quantos estão diante de nós que estão perdidos, irmãos? Caminhando para a eternidade nas trevas. Quantos e quantos, irmãos, não conhecem essa maravilhosa graça a qual foi revelada na sua vida? Então, irmãos, dedica a tua vida agora para que essas pessoas conheçam a graça do Senhor, para que elas saiam das trevas e venham para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus, irmãos. Pela graça sois salvos, e isso é dom de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.